vamos lá, meus amigos. Você sabe que quando eu discuti a pauta aqui com o Paulo, as pautas desse programa é para derrubar apresentador, né? Porque um é para falar nomes em japonês e o outro é para falar nomes em ucraniano, né? Então É agora verdade. não é um programa fácil, essa edição aqui não tá fácil, né? Mas enfim, lógico que temos que falar um pouco aqui sobre história da animação ucraniana, né? Com a situação terrível que está acontecendo no leste europeu, com a invasão, né, do território ucraniano pela Rússia, achamos que seria o momento de conversarmos, né, um pouco sobre a história e o mercado de uma das grandes referências mundiais em animação, e o impacto terrível dessa guerra, né? A gente vai falar um pouco sobre a animação ali na Ucrânia e também um pouco sobre os desdobramentos devido a essa invasão. A gente sabe que o leste europeu tem uma tradição muito rica em animação, que por uma série de razões, infelizmente, a gente não tem acesso aqui no Brasil. Eu não sei o Paulo, né? Nós não somos muito novinhos, né? Mas na década de 1980 e 90, desenhos do leste europeu ainda eram exibidos no Brasil, na TV Cultura, né? Tinha um programa chamado Lanterna Mágica, que tinha um acervo muito bom de animações da Europa e da Ásia, né? E da Europa o grande destaque eram os curtas-metragens do leste europeu. Infelizmente, praticamente, pelo que eu saiba, o acervo ele foi perdido em enchentes aqui em São Paulo, uma pena, porque era um acervo muito rico. E normalmente, até na época, se convencionava a chamar aquela animações que vinham da Ucrânia, da Geórgia, da Bielorrússia e de outros países, de animação soviética, né? Mas a gente sabe bem que cada país tinha a sua própria produção, né? Aliás, é bom lembrar que não apenas na União Soviética, então, mas outros países ali do leste europeu também tinham uma rica tradição e continuam tendo, que é o caso da Iugoslávia, que tem a tradição da escola de Zagreb, que hoje é na Croácia, da animação na Hungria, enfim. E hoje a gente vai tratar especificamente de uma indústria, né, de um local que é a Ucrânia. Basicamente, a animação lá ela começou de uma forma mais regular ali na década de 1920, principalmente na cidade de Kiev, que agora a gente está aprendendo até por acompanhar a guerra, que se pronuncia Kiev, né? E na cidade de Odessa também tinha produção de animação. Odessa, que é aquela cidade litorânea, famosa pelas escadarias lá do encoraçado Potemkin. São os Lá grandes dois, sempre foram os grandes dois polos, né, de produção. os grandes polos de produção na Ucrânia. E é bem interessante para quem puder, eu até vou dar uma dica cultural aqui também para quem quiser acompanhar, assistir também algumas coisas de animação ucraniana, porque essa animação pioneira da Ucrânia, ela é num estilo bem diferente do que a gente vê do estilo pioneiro dos Estados Unidos, né? Então, nessa animação clássica ucraniana da década de 20, a gente não tem aquele estilo que até o Paulo comentou na edição anterior da animação borrachenta, né? Do Rubber Hose. Ela é Do uma Cuphead. animação, exatamente, ela é uma animação muito mais baseada em cut-out, né, e técnicas híbridas, né, elas parecem uns bonequinhos animados, né, mas é bem legal assistir, é bem diferente do padrão americano. E a animação como, assim, a gente pode chamar de indústria, né, como uma produção mais regular, ela vai ocorrer a partir do finalzinho lá da década de 1950, porque até então essas animações pioneiras eram muito mais ligadas à propaganda, né, propaganda de Estado, então o Estado bancava esse tipo de filme. Então a gente vai ter outros tipos de animações lá a partir de 1959, quando um departamento de animação, né, ele é montado dentro do Kivnot Film, né, que é um estúdio de filmes de ciência populares lá de Kiev. Ele era dirigido pelo Hippolyte Lazarchuk, né, que era um homem com uma experiência muito respeitada em cinema, né, então ele ficou responsável por cuidar desse departamento de animação,
Então, um dos destaques é uma animação chamada As Aventuras de Pepper, que foi lançada em 1960, e a partir de então, o trabalho desse departamento, ele passa a ser identificado, né, basicamente como boa parte da evolução desse histórico da animação ucraniana no período soviético, né? Então, só para vocês terem uma ideia, em 1991, esse departamento, né, no estúdio ucraniano, ele era o segundo maior da União Soviética, ele só perdia para a famosa Soyuz Multfilm, né, que é responsável por grandes animações russas, né, inclusive a Rainha da Neve, que eu já citei aqui, que talvez seja uma das animações mais famosas e que foi bastante exibido aqui no Brasil, né? Mas esse estúdio ucraniano, ele produzia cerca de 150, 250 minutos de filme por ano, e um detalhe interessante é que os animadores ucranianos, eles rejeitavam tendências naturalistas, então eles fugiam bem do estilo que a gente conhece aqui da animação americana, então eles recusavam-se seguir padrões banais, ou a categoricamente a imitar estilos de outros países, né, da própria Europa Ocidental. Então, a animação ucraniana ela era marcada por uma busca de um estilo original e tentava focar o máximo possível na individualidade do artista, né? Então, assim, a gente pode dizer que, assim como existe, como eu já falei, uma escola croata, né, da época da Iugoslávia, da escola de Zagreb, como existe uma escola russa e uma escola húngara, existe propriamente uma animação, uma escola de animação ucraniana, bastante original, e que tem um diálogo muito vivo com a literatura, com a arte e com o folclore do país, né? Eu vou citar aqui para vocês, que eu acho interessante a gente colocar aqui, né, os estágios, né, do desenvolvimento criativo da animação ucraniana, e a gente tem que dividir isso seriamente, porque tem uma fase soviética, né, quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e animação depois que a Ucrânia se torna um país independente, né? Então, nessa fase ainda soviética, né, a primeira fase é um estágio de formação, que percorre ali de 1960 a 1963, né? Eu até estou pegando essas informações do professor italiano do Bendazzi, né, que é um grande acadêmico de animação e conseguiu trazer dados históricos de animação de muitos países. Então, nesse estágio de formação da animação ucraniana, há essa supervisão do Hippolyte Lazarchuk e da sua associada, né, que é a Irina Gurvich. Então, nessa fase, são criados os primeiros filmes assim com mais regularidade, né, dentro de um esquema realmente estruturado, né, de lançamento, né, de desenhos animados, já em substituição àquele estilo cutout, né, que é da década de 20, de 30, e abre-se espaço, né, abre-se um espaço para um ambiente mais criativo para jovens talentos, educados em várias áreas, né, principalmente, por exemplo, de arquitetura, né, de design, que vão trabalhar com animação. Então, eu vou citar alguns nomes aqui, desculpe-me pela pronúncia, mas acho importante citá-los, né? O Eugene Sivokon, o Vladimir Dakhno, o Davi Cherkassky, a Alla Gracheva e o Tsar Orshansky, né? São, enfim, outros que trabalharam também com diretores de arte, o caso do Nikolai Shurilov, a Harna Shakutuev, enfim, entre outros, né, que foram basicamente os grandes fundadores dessa primeira fase da animação e personalidades-chave desse período, né, que basicamente ele foi responsável por construir o know-how da animação tradicional, né, que aí eles passam a trabalhar com acetato, né, o famoso cel animation. Eles têm um período de aperfeiçoamento dessas suas habilidades profissionais e a busca por novas formas de expressão. Então, são dessa época, né, para quem quiser procurar, tem algumas animações interessantes, que é o caso, eu vou trazer aqui em português para vocês, né, mas que é o caso dos Lobos Bêbados, de 1962, ou de O Ovo de Ouro, que é de 1963, ou A Companheira da Rainha, de 62, A Lebre e o Ouriço, de 63,
esses dois últimos dirigidos pela Irina, né? Então, uma fase inicial. A segunda fase, que vai de 64 a 67, basicamente é uma fase de, assim como teve um período de exploratório da animação nos Estados Unidos, vai ter uma fase exploratória na animação ucraniana, então ela basicamente pega essa fase dos anos 60, que é o crescimento do profissionalismo, de uma extensão de temas e gêneros. Então começa a abordar cada vez mais épicos folclóricos, baladas, lendas ucranianas, as animações todas contadas em formas de parábolas. Há também um investimento também em a animação de marionetes, que é uma coisa, a animação de marionetes fantoches, que é uma coisa muito forte no leste europeu, então a Ucrânia também trabalha com isso. Vale Também mencionar, Selby, Oi? só te Fala. interrompendo rapidinho, que você falou agora de animação de marionete, que eu acho legal falar, é que a primeira animação que foi criada na Ucrânia, pela minha pesquisa aqui, é uma chamada The Tale of the Straw Bull. E aí que tá, eu tô falando os nomes em inglês, porque eu achei dois nomes em inglês. Eu achei esse e o The Chef Gobi, em ucraniano ou russo, também eu vou matar a língua aqui agora, eu peço perdão, que é Solomeni Bichok, que é de um cara chamado, que seria, acho que pronunciaria assim, né, Venceslau Lewandowski, né, que é de 27, e ela caiu na mesma situação que caiu o Kaiser aqui, né, que é a primeira animação Sim, brasileira, que se perdeu. se Tem no perdeu. máximo pequenos frames que foi divulgado na época em jornais e revistas, e é isso. E era uma animação com marionetes de papel também. Exatamente. Então, nessa fase experimental, muito trabalho dialogando com literatura, folclore, assimilando origens também das belas artes nacionais, dominam novas técnicas, né? Então, nessa fase que a animação ucraniana ela acaba sendo exibida em festivais internacionais de cinema e se tornam conhecidas mundialmente, né? Então, temos algumas animações de destaque desse período, que é o caso do Vida em Duas Partes, de 1965, do Hippolyte Lazarchuk. Temos outro que é Nikita, o Coureiro, que é de 1965, da Nina Vasilenko. Temos o Como os Cossacos Cozinhavam, Seu Gulash, que é de 67, que é o A primeiro de uma série série. do. É É uma isso que eu ia série falar. popular, né, sobre três É, cossacos sem. Essa é uma exato. série muito, muito conhecida, né, muito clássica deles lá, que é dessa fase da animação exploratória ucraniana. Até eu cheguei a ver um pouquinho, vi umas Também. cenas, né? Também. Não, é bem E interessante. Essa aí é muito bem animada e é realmente uma série que fez bastante sucesso lá. bastante sucesso. Tinha uma outra aqui chamada O Homem que Sabia Voar, de 1968, e O Filhote de Urso e Aqueles que Vivem no Rio. E vários desses títulos que eu estou falando aqui, eles ganharam prêmios em festivais internacionais, né? Para vocês verem que como a animação é rica, né? E muitas vezes a gente não tem acesso, né? Como que eu acho que há um espaço ainda muito grande para a gente, sei lá, uma ideia aqui, talvez um streaming de animação mundial, aí como a gente viu que na Europa tem um projeto ali de unir, né, essas animações que são lançadas em festivais, né? Mas muita coisa que aposto que muita gente que está ouvindo aqui nem conhece, ou nunca teve oportunidade de assistir alguma coisa. Aí a gente vai ter um período que começa de 1968 a 84, que é de uma ascensão criativa muito forte, que é basicamente o auge da animação ucraniana durante o período soviético, que há uma intensa busca por novos temas, novo design gráfico também aplicado, que eu acho que também combina com o que acontece no Ocidente, que também é aquela busca por uma que a gente chama de animação moderna, né, que buscar um outro tipo de traço, né? E nessa fase de animação ucraniana ela cresceu muito, né? O número de profissionais que trabalhavam com isso aumentou, com a base técnica e todos os processos de animação altamente desenvolvidos comparado ao que existia no Ocidente, né? E esse conselho artístico do estúdio na época ele consistia dos principais animadores ucranianos, e é nessa fase, né, já finalzinho dos anos década de 60 até década de 80, a escola de animação ucraniana ela possui uma relevância significativa
na animação mundial, né? E aí aparecem novos diretores, né? O Vladimir Goncharov, a Natalia Marchenkova, a Helena Barinova, o Alexander Vikin, o Mikhail Titov, que eu gosto muito das animações dele, tive a chance aí nos últimos dias, que agora a Ucrânia está muito no assunto de assistir vários trabalhos do Mikhail Titov, alguns até assustadores, para quem gosta de animação de terror aí, tem uns exemplos muito legais, né? A animação de fantoche também, que é representada nesse período pela Valentina Kostileva, também fantástico. E, de novo, animações que trabalham gêneros diferentes, de contos infantis a parábolas filosóficas. Teve um destaque desse período aqui, que eu pego aqui dessa fase, deixa eu ver aqui, que teve um diretor aqui, da própria Irina, né, Irina Gurvitch, que eu citei, né, que também faz também uma série de dezenas de filmes nesse período. Aí um desses destaques é a Balada do Coração Quente, né, que eu estou traduzindo aqui porque não tem o nome oficial em português, né, e tem um filme pacifista também, de 1969, a Marcha do 20º, não sei se tem alguma coisa a ver com o século XX, enfim. E tem um outro de 1972, que é Como as Esposas Venderam Seus Maridos, que é considerado uma obra-prima e um filme muito divertido e reverente, que é baseado uma antiga canção ucraniana, né? Então, fala como que as mulheres levaram os maridos para o mercado para vender pelo melhor lance, né? Fazer um leilão ali. Então, tem umas histórias muito interessantes, né? Tem outros títulos aqui que eu poderia ficar falando, mas até acho que pela dica cultural que eu vou dar, quem está ouvindo aqui vai ter acesso a eles. Eu já vou passar agora para a quarta fase da animação ucraniana, ainda na União Soviética, que é a fase da perestroika, né? Fase da reconstrução, que vai ali de 1985 a 91, que é com esse início, né, que a gente sabe que é aquela fase final da União Soviética, antes do grande desmonte. O estúdio ele não deixou de ter trabalho, teve muita produção nessa época. A grande diferença nessa fase é que os animadores, né, e os diretores, eles esperavam mudanças para melhor, e aí eles foram capazes de trabalhar temas que antes eram proibidos, né? Então, nessa fase, o estúdio ucraniano ele produziu até 250 minutos de animação por ano, né? Então, é bastante. E tem caso aqui, por exemplo, do Vladimir Dakno, que criou um filme tecnicamente elaborado chamado Eneida 17, que é dessa fase aí da transição dos anos 80 para 90. O caso do Davi Cherkassky, que também fez um musical em animação em 2 partes. Teve o Ilha do Tesouro, que é uma adaptação, né, da história do Robert Louis Stevenson. Esse tem para assistir também na internet, para ver também, com um traço bem interessante. E também animações críticas ao regime soviético, né? Então também tem alguns curtas produzidos especificamente para aproveitar esse período em que houve uma certa liberdade para ter esse tipo de produção. Aí, lógico, em 24 de agosto de 1991, a Ucrânia tem a sua declaração de independência, né, após ali o fim da União Soviética, entra aí uma nova situação social. Os cineastas de animação ali, eles acumularam uma experiência muito grande. De novo, nessa época eles ainda eram a segunda grande força atrás da Soyuz Multfilm, que era a gigante da animação russa, né? E vale destacar que nessa fase da Ucrânia independente, o governo ele ainda ofereceu condições para as produções cinematográficas na Ucrânia. Então, por boa parte dessa década de 1990, o governo ucraniano bancou as animações na Ucrânia, e houve um grande florescimento, uma nova geração surgiu nessa fase. Muitos que começaram antes como animadores de layout, passaram também a dirigir projetos, né? Então, alguns muito bons aqui que eu peguei é o Crocodilo, de 91, do Mikhail Titov, que para mim é um dos grandes destaques para mim, que eu gosto. Tem outro que chama Múmia
Rossoshka e Mineshka, que é da Natália Chernishka, que é muito interessante também. Tem outro que é Histórias da Vovó, Histórias da Avó, que é de 93, que é baseado no folclore judaico, que é da Helena Casavina. Tem um outro também que é bem legal, que é a história de um porquinho, da Ludmila Sashkova. Todos esses produzidos lá em Kiev, né? Então, esses filmes fizeram muito sucesso no mercado interno e eles representaram a produção ucraniana em festivais internacionais. E, de novo, nessa fase independente, eles se concentram, todos esses curtas-metragens, todos esses projetos ucranianos se concentram a expressar a cultura, o folclore e a literatura ucraniana, né? Então, isso é muito importante a gente destacar, até porque a gente tem muita discussão sobre esse caráter nacionalista, por vezes até ultranacionalista, né? Até para o lado negativo, mas é porque a Ucrânia, historicamente, e isso é muito forte, quando a gente vai assistir, qualquer um que vai assistir a animação ucraniana vai perceber, que é uma característica muito forte, que é a busca de uma identidade nacional. Então, isso é muito forte, né? Então, filmes baseados em contos e canções, em literatura, nas artes, tudo muito forte, baseado nessa produção ucraniana. Então, eu estou falando aqui basicamente de produções que foram bancadas pelo governo, né? Mas lá para o final da década de 90, começa a ter uma crise na Ucrânia, né? Porque os países ali que faziam parte do bloco soviético, eles passaram por uma série de terremotos econômicos, né? Até por conta dessa desassociação. Então, o governo ele parou de bancar, né? Ali no final da década de 90. Então, houve uma redução muito forte da produção ucraniana e muitos desses grandes profissionais eles foram trabalhar em estúdios nos Estados Unidos, na própria Rússia, na Polônia, na Hungria, na França, em outros mercados, né? Houve uma tentativa de uma empresa privada, que eu acho que talvez seja o maior destaque a se dizer aqui, que foi uma produtora ucraniana-francesa chamada Borisfin Alauds, espero que esse seja a pronúncia certa, que abriu as suas portas em 1994. Então, foi o primeiro estúdio comercial da Ucrânia, abriu em 94, né? Então, embora isso é um destaque da história desse estúdio, que embora o estúdio ele buscasse, evidentemente, fazer produção para lucrar, né? Havia, sim, uma intenção também de investir em produção autoral, né? Então, aqui tem muitos filmes muito bem sucedidos, né? Como eu já citei, por causa da última esposa do Barba Azul, né? Do Alexander Bubnov, tem o 9,5 do Sergei Kushnerov, o E igual a MC, que é da Alla Shurikova também. Então, filmes bem interessantes que representam essa fase da animação privada, né? Uma animação comercial de uma empresa privada, que tentava também acompanhar a demanda do mercado, né? E, infelizmente, ela fechou em 2009, mas digamos que ela tem também uma importância notável para a animação ucraniana. A animação ucraniana não teve um desenvolvimento muito forte na década de 2000, né? Teve um filme mais notável aqui, que é o Trem Número 9 Vai, né? Que é uma animação The Tram Number 9 Goes, que é uma animação em argila, que é de 2002, do Stepan Koval, que talvez seja a animação mais importante dessa época, que ganhou o Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim, recebeu também outros diversos prêmios, né? E o Koval fundou um estúdio próprio na Ucrânia, que é a Novator Film, né? Que continuou também com trabalhos em argila, e produziu uma série também de curtas-metragens muito importantes. E também... Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o nome desse curta que ganhou em 2002? É o The Tram Number 9 Goes.
The Tram Number 9 Goes. Isso. Só fazer um parênteses aqui rapidinho. Eu acho muito engraçado na hora da gente estar pesquisando. Eu também. Toda essa história que o Sérgio está contando, não tudo, né? Porque aí ele já vai. Sabe, vai uma coisa muito mais específica, assim. Mas assim, você começa a procurar, principalmente com referência aos nomes dos animadores, né? O nome das pessoas envolvidas, e principalmente as traduções dos nomes dos filmes. Começa a ficar assim, o nome das pessoas são romanizadas, né? Romanizadas de maneira diferente. Então você às vezes encontra nome com I, com Y, com L, com 2 L's, sempre diferente. E agora, esse daí que o Sérgio falou, na minha descrição aqui que eu busquei, tá como The Tram Was Going Number 5. Esse era o nome do curta. Nossa, tá bem diferente. Não, e aí depois você tenta procurar alguma coisa para pegar referência, você procura não achar nada. Então é bem complicado, assim. Só queria mencionar isso, porque ele tava lendo. Eu falei, peraí, exatamente, tem todos os dados do ganhar urso de prata no Festival de Berlim, em 2002. Eita, que loucura. Isso é um problema. Agora eu já estou indo para o final e eu vou destacar justamente esse que é o problema, que é o de buscar referências, né? Você já adiantou, mas é um grande problema. E não é só uma questão da Ucrânia ou da Rússia, do leste europeu inteiro temos esse problema. Mas até enfim. Com o Japão, às vezes, a gente acontece também. Com o Japão e com a China. Exatamente, até porque o Japão tem essa questão de relançar várias vezes com distribuidores diferentes, e aí muda tudo. Mas enfim, a Ucrânia ela teve esse sucesso aí com o Stepan Koval, né? Teve também aqui do Eugene Sivokon, que também tem esse vamos... Nem vou dizer os títulos aqui, porque eu já sei que vai dar problema, até porque eu quando eu fiz nesse trecho aqui, eu achei títulos diferentes, né? Então nem vou citar. Exatamente o meu ponto. Mas é engraçado que justamente desse período eu achei mais incongruências dos anos 90 e dos anos 2000 do que dos antigos, né? Mas aí eu vou falar talvez por que ocorre esse problema. Mas enfim, e aí já caminhando aqui já para a nossa atualidade, né? Entre a década de 2010 e 2020, os estúdios independentes vão ganhar mais importância. A própria Novator Film ela vai produzir essa série chamada Meu País Ucrânia, né? Que também vai ser uma produção relevante. Tem o Animagrad, que tem sede lá em Kiev, né? Que também teve um longa-metragem que eu tenho em inglês, que é de The Stolen Princess, que é de 2018, que foi produzida com apoio do governo, né? Aqui no Brasil se chama O Resgate da Princesa. Chegou em 2018. Então, 2018. E, basicamente, nessa última fase, a animação ucraniana ela estava novamente trabalhando com base em financiamento público, né? Então, governos que estavam bancando essa produção, e ela agora, nesse período, nesses anos antes dessa confusão toda aí com a Ucrânia, ela estava novamente ganhando volume, né? Com novamente mais profissionais chegando, uma nova geração aí também trabalhando. E nessa última fase haviam mais de 30 filmes de animação sendo produzidos na Ucrânia, né? E só para trazer uma informação assim de última, né, que a gente está acompanhando o que acontece, eu fiquei sabendo que animadores, mesmo com as bombas caindo lá em Kiev, tem animadores que continuam trabalhando, né? Então eles estão produzindo do jeito que dá ali, tentando adiantar os seus trabalhos, né? Então a coisa continua, né? E aí agora vem esse problema todo do contexto da guerra, né, meu amigo Paulo? O que você me disse? Você conheceu, você assistiu algumas dessas produções? O que você está acompanhando desse contexto agora relacionado com a guerra? O que eu ia falar, até só para complementar antes que me fuja, essa questão das referências, que é uma coisa que prejudica muito, ocorre porque nós não temos, a não ser nos catálogos, né, dos festivais que a gente tem acesso, nós temos muita dificuldade com produção bibliográfica sobre animações do leste europeu, né? Eu sei que o pessoal lá da Escola de Zagreb, da Croácia, eu sei que tem uma pesquisadora lá que está produzindo muitos artigos, muito material em inglês, justamente para que essas informações sejam padronizadas e sejam conhecidas, né, aqui na América ou na Europa Ocidental, mas não tem, é uma dificuldade, inclusive com a animação russa,
com a animação dos outros países, por exemplo, a Belarus, que é uma ditadura, mas lá também tem produção também de animação, e por conta dessa falta de bibliografia, é muito difícil a gente ter acesso correto às referências, até para a gente buscar um título, para a gente ir atrás da animação para assistir, que às vezes ela até existe no YouTube para a gente conferir, mas justamente por falta de não ter acesso à referência correta, a gente não encontra, né? Então, essa é uma dificuldade que eu espero que, com o tempo, isso seja remediado. Vamos lá, Paulo. Mas historiador, pesquisador, ninguém precisa de um negócio desse, né? Então vamos ficar falando tudo errado mesmo. Não, eu achei muito interessante também, é que agora você me jogou na... Você parou de falar justamente, falou assim, o contexto da guerra, Paulo, fala. Se quer que eu seja cancelado, bom, também pode recortar isso e colocar, né? Então, vamos lá. Não, aqui vem falar. Aqui nós não é um podcast de relações internacionais. Aqui o ponto é falar qual é o impacto do que está acontecendo para a animação, né? Mas temos aqui um doutor ou um mestre em política internacional. Eu sou especializado, tem uma especialização. Desculpe, especializado, ok. Né? Esse é fato, né, Selva? Assim, eu sei que você tem as suas opiniões, eu tenho as minhas sobre tudo que está acontecendo. Primeiro que é terrível, existe... Você pode entrar nos méritos de cada... da situação histórica que pode ter levado a isso. Tudo que eu posso dizer, e agora é minha opinião, não é a opinião do Selva, é minha opinião, existe claramente um agressor, claramente, sim. Tá? Então, para mim, nada justifica um país daquele tamanho fazer seja lá o que for num país daquele tamanho. Para mim, todas as... eu sei, eu estou colocando o meu agora só para tirar isso da frente e a gente focar realmente no assunto. Todas as explicações que eu vi até agora com referência ao aumento do alcance da OTAN, estou usando esse exemplo de cabeça porque assim, eu não acompanho sempre, então estou pegando, mas eu tento pelo menos me inteirar, pegar algum tipo de argumentação para ter isso mais claro. Porque existe, sempre falo assim, você pode falar que olha, a situação tem todas as suas nuances, você tem que ver também, por exemplo, toda aquela desculpa terrível de que não estamos invadindo porque você tem ultranacionalistas, você tem nazistas, ultranacionalistas na Ucrânia. Isso é razão para invadir, sendo que na Rússia tem bem mais. Sendo que sem falar que não vou nem... É isso que eu ia falar. Considerando o seu próprio Putin e o pessoal lá. Então, assim, você tem... existe claramente um agressor. E não é a Ucrânia. Tá? Por isso que a gente está até focando aqui na Ucrânia, porque, assim, se a gente entrar no contexto de animação, a história da animação soviética, quando eu digo animação soviética, animação russa, né? Falando especificamente da Rússia, produção de filmes, pô, se você entra na questão do próprio... a Rússia tem uma parcela na história do cinema gigantesca. O Coração do Potemkin, né, que é nem sei, acho que é de 1918, se eu não me engano, que basicamente trouxe o conceito da edição aos filmes, sabe? Isso é um valor inestimável, sabe? E ainda tem gente... Tem um certo evento aí de cinema que está querendo tirar a edição e curta de animação da apresentação principal. Eu não vou falar o nome, tá? Oscar, não vou falar o nome. Essa é outra discussão. Mas eu acho que é capaz de voltarem atrás. Né, isso. Perfeito. Mas assim, por mais que a gente não vai ficar entrando aqui na discussão, eu acho que, e sério, esse é um tipo de conversa que eu ainda não consegui ter com o Selby, mas ele já postou algumas coisas sobre isso no Twitter dele. Eu já postei meus, o pessoal costuma falar, né, uns shit posts de vez em quando lá no meu, que não é tão shit post assim, porque eu continuo, assim, até você ter uma informação melhor, eu continuo com o meu posicionamento, eu estou procurando sempre para melhorar, para entender mais, e o Bruno, sempre nosso contato aqui, falou que o Coração do Potemkin é de 1925. É verdade. Mas a questão política, tá, e principalmente quando você tem uma situação de guerra, é muito importante. A gente já falou aqui sobre... Não precisa falar nada sobre Afeganistão, que a gente já fez um podcast, um episódio da animação só sobre Afeganistão. Não só, né? Mas foi o assunto principal. A gente já falou sobre uma situação também complicada de guerra com a Coreia do Sul. Tá? E no caso da Ucrânia, a gente está falando agora, né, tem toda uma história hiper complicada com a Rússia, toda a situação da União Soviética, e até muito antes disso, eu li isso num podcast falando de história, e Selby, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, a Ucrânia
né, que digamos, a gente conhece hoje como território ucraniano, principalmente que seria assim, Odessa, o que a gente chama hoje de Kiev, né? Eles já são mais antigos que a própria Moscou. Sim. Né? Então, assim, é uma história antiquíssima e extremamente complicada. Agora, vou trazer mais próximo, tá? Antes da Segunda Guerra, quando o Sérgio estava falando dessa fase de início da produção na Ucrânia, né, que eu falei lá que o Lewandowski fez o primeiro curta animado foi em 27, teve um período ali entre 31 e 32 que eles chamam de Holodomor. Eu não sei se pronuncia desse jeito, né? Chamam de, ou então traduzindo como a Grande Fome. Que eu não entrei também muito nos detalhes, mas isso me deixou bastante curioso. Mas parece que foram algumas ações, algumas decisões políticas do Stalin que causou assim a morte de milhões de ucranianos por causa de um problema terrível de distribuição de comida, Ele confiscou de médicos. Acho que o Selby sabe muito mais, então, Selby, por favor, se você quiser entrar em detalhes, você fica à vontade. Não, basicamente isso, para a gente não entrar, mas digamos, ele pôs os ucranianos para passar fome. Exatamente. Bom, isso. Então, eu sempre falei isso desde o princípio da animação, foi isso. Você não tem como tirar a política de todo tipo de discussão, política e economia, né? De todo tipo de discussão. E como você falou agora, que isso também eu não sabia. Eu sei que tem bastante animadores, não só da Ucrânia, mas da Rússia, até fazendo. Não só eles estão assinando cartas em conjunto denunciando essa guerra, tá? Mas eles estão ainda também produzindo curtas, fazendo como se fosse jams, né? Que eles costumam falar com música, né? Faz jams de vários curtas que eles estão colocando, isso está tudo no YouTube, tá? Até depois disponibiliza o link, não tem problema nenhum. Curtas, assim, 3, 5 segundos que eles fazem toda uma compilação criticando a guerra de ambos os lados. Então, muito cuidado também quando você fala assim, a Rússia, onde, que óbvio, existem pessoas da população que estão realmente do lado do Putin nesse processo, mas não é geral. A gente está vendo notícia, né, de vários protestos e pessoas sendo presas, tipo, na faixa de 3, 4 mil pessoas por dia sendo presas na Rússia, protestando contra a guerra. E eles continuam indo, o que isso é uma coisa muito boa. Né? Mas assim, não tem como você desconsiderar essa questão política, porque de uma produção que começou em 27 e tem algumas produções feitas até essa fase de 31, mais ou menos, estava indo bem. Aí teve esse processo do Holodomor. Parou tudo. E ficou basicamente assim, super baixa a produção, pelo que eu pesquisei, tipo, foi desde dessa questão do Holodomor até essa fase do nascimento como é que é? Da Kiev Film, né? Que é ali no finalzinho da década de 50. 59. Então estamos falando aí de... Isso, 59. Nós estamos falando aí de pelo menos pouco mais de 20 anos, onde tiveram no máximo de 15 a 20 produções. Né? Quer dizer, uma indústria que estava nascendo simplesmente foi por água abaixo por causa de situações políticas. Né? Podem tretar no mérito, se faz sentido ou não. Eu acho que não faz sentido simplesmente confisco de comida de um país, sabe? Mas tudo bem. E eu tô colocando tudo isso porque, assim, depois até da questão da queda da União Soviética, né, que esse o Sérgio falou mesmo, que realmente houve um período, porque assim, toda essa produção, desde do Renascimento, né, dali de 1959, né, que teve todo esse... que 59 a 91. Isso, que eles chamam de a Era de Ouro, né? De maneira geral, é a Era de Ouro, que teve muita produção com sucesso de público, sempre muito... eles sempre foram conhecidos desde o início. A primeira animação é uma animação de marionetes. Eles falam muito dessa mistura de estilos, tudo na mesma animação. E stop motion que vai para o 2D, né? Que é para o cel animation, e aí faz brincadeiras com às vezes com live action também, coloca o live action meio pixelation, e é sempre tudo muito misturado em alguns casos. Então eles estão sempre testando, como você falou, achar essa identidade. Né? Não teve a mesma estrutura, o mesmo processo que teve nos Estados Unidos e outros países, mas sempre buscando essa linguagem, sempre experimentando bastante. Isso é muito legal. Né? E teve essa queda no final depois da queda da União Soviética, porque toda essa produção era muito financiada pelo Estado. Né? E muitos desses animadores, como você falou, muitos saíram, começaram a ir para outros países da Europa para produzir, e os que acabaram ficando também começaram a vender sua mão de obra para agências de publicidade, para anúncios publicitários. Também, né? Que foi um processo que, e ainda assim, a Kiev Film, ela mudou de nome, ela virou Ukrainimation. Eu tô até confirmando para esse nome desse, Ukrainianimation.
Tô tentando achar aqui para confirmar, não tô achando. Mas tudo bem. E ela continuou, ela reduziu, ela virou um grande estúdio. É muito legal, porque assim, quando ela começou em 59, praticamente não tinha animadores. Tinha, como o Sérgio falou, tinha muitos arquitetos ali que começaram a aprender. E eles acabaram criando uma linguagem própria, um processo próprio, e viraram a referência, né, do local. E faziam coisas muito boas. É como você perguntou se eu tinha visto alguma coisa no YouTube. Sim, eu pesquisei muito desses títulos, eu consegui ver algumas coisas. Principalmente tem dos cossacos especificamente, que eu achei bem interessante, que para a década de 60, a qualidade da animação tá muito boa. É muito boa, né? Muito Impressiona, boa. é muito Poxa, bom. Ainda mais vindo de pessoas que teoricamente não tinham um embasamento teórico assim, né? Não tinham estudo para isso, foram aprendendo com um pouco de conhecimento que eles tinham até da próprio, né, início da animação na Ucrânia. Poxa, é realmente algo sensacional, sabe? Não deve assim para nada de produção norte-americana na época, assim, principalmente na década de 60, que também nos Estados Unidos existia toda uma procura de uma nova linguagem, né? Por isso que normalmente a animação da década de 60, como da década de 50, tem um estilo muito próprio, né? Muito assim, muito que parece uma quebra no processo, né? Mas eles conseguiram se manter. Gente, eu estou pausando porque o meu fone morreu, tá? Eu vou colocar ele aqui para carregar. Eu sei onde eu estou no pensamento, eu vou terminar o pensamento. Só que quando eu terminar, Selvi, você não fala, tá? Porque eu vou colocar o fone de volta. Tá? Gustavo, você vai precisar cortar aqui. Então vamos lá. Mesmo com a queda, né, do financiamento governamental nesse processo, que foi uma senhora paulada na produção. Foi até que o Selby falou da questão também. Nesse tempo veio o estúdio Boris Fan, né? Esse foi o nome que você tinha usado, né? Que foi realmente um estúdio, que é um estúdio. Usar o termo estúdio capitalista é meio complicado, mas ainda mais quando você mistura hoje essas questões de você bota não União Soviética nessa época, mas Rússia, principalmente agora, você tem a questão do capitalismo, comunismo, não tem como você destacar. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: o estúdio Boris Fan era um estúdio particular, então ele veio, é um estúdio focado em lucro. Então vou fazer produção para ter dinheiro, não é só um processo de manutenção governamental de produção de arte, né? E foi aí que também começou esse processo, e eles começaram a diversificar. Então, como artistas, eles começaram a ou ir para outros países, ou ir para a parte de publicidade, fazer qualquer tipo de work for hire, né, que a gente sempre falou aqui. Mas teve também, começando nos anos 2000, começou um processo de tentativas de coproduções com outros países, principalmente países da Europa, né? O próprio Boris Fan foi o primeiro que fechou. Uma das primeiros projetos que foram fechados foram com a França, tá? E aí começa nesse processo mais década de 10, né? Vamos dizer, que começa essa ascensão. A Ucrânia começa a estruturar melhor, né? Todo o seu governo, todas essas estruturas culturais. E os projetos começam a voltar devagarinho. E aí eles começam realmente a investir em filmes. E aí, como o Sábio mesmo mencionou, eu mencionei o nome em português porque ele foi lançado no Brasil, né? Que é O Resgate da Princesa, que você vai ver o pôster. Gente, pelo amor de Deus, parece uma pirataria do Shrek, a montagem do pôster, assim. E foi usado aqui no Brasil também. Então não é difícil de achar. O Resgate da Princesa, de 2018. Tá? Mas o primeiro filme que saiu mesmo vamos dizer assim, nessa nova fase, essa década de 10, foi em 2014, que, se eu não me engano, o nome do desenho era um filme chamado Babai. E foi destruído até pela crítica interna, assim. Eu vi, dá para você achar facinho, né? B-A-B-A-Y. Você acha facinho no YouTube, é terrível. É terrível, é terrível. E já o Resgate da Empresa, o Resgate da Princesa já é uma produção em CGI. Por mais que pareça aquelas produções que a gente, há um tempo atrás, sempre via genéricas que vinham para os cinemas daqui, que você acha, normalmente, como é que a gente brincava, falava, né, na cesta da Americanas, foi um processo de começar a subir. Tanto que aí eu já vou entrar agora o que está sendo, o que essa guerra toda está impactando, o que está saindo com referência à animação da Ucrânia nisso. Mas, por exemplo, tem um filme que já está sendo falado há uns 4, 5 anos que eles estão para lançar, que eles estão chamando já de grande produção, que até o momento a programação era lançar até o fim de 2022. Chama Mavica The Forest Song. Tá? E está sendo, pelo menos até agora, né, até antes de começar essa guerra, já tinha 30 filmes sendo animados na Ucrânia. Tá? Então, assim, a produção realmente
você pode até falar devagar, mas baseado em tudo que aconteceu nesse período, principalmente da queda, né, da União Soviética até aqui, estamos falando de quê? 30 anos. 30 anos, sabe? Para poder retomar dessa maneira como eles estão fazendo agora, é um processo complicado. Então, tem um filme também que eu achei muito engraçado. O nome do filme é Victor Robot, que é de 2020, que é uma coisa mais 2D, né? Você tem alguns elementos de CGI, mas a maioria deles é 2D. Bem interessante, bem interessante. E com tudo isso, nessa pesquisa, eu quero até agradecer, porque assim, são informações tão específicas. Por exemplo, a do Afeganistão, quando eu estava fazendo a pesquisa do meu lado, cara, eu mencionei isso no episódio, que terror achar alguma informação. Né? Nesse aqui, não estou falando que foi a coisa mais fácil, mas já tem mais informação sobre a história da Ucrânia nisso. Né? Então, eu quero só agradecer, eu acredito que eles nunca vão ver isso, mas agradecer ao pessoal do Animation Obsessive americano e também ao site The Odessa Review, que conseguiu montar como se fosse um histórico, né, da animação. Óbvio, estamos falando de artigos jornalísticos, então tem que ter um limite, não pode ser uma coisa muito extensa, mas muito detalhado sobre a história da animação na Ucrânia, bem interessante. Então acho que vale mencionar. Né? E num artigo específico do Odessa Review, de 2017, tá? Tem a professora Olena Golubeva, que assinou, né? E a jornalista, aí vai ser dureza, Yevgenia Selesnyova. Peço desculpa se eu matei aqui a língua. Que eles apontam alguns dos problemas do mercado ucraniano na época. Então, estou falando de 2017. Educação fraca, né? Então, assim, não tinha muito suporte para educar, para trazer novas pessoas. Então, é um histórico mesmo da Ucrânia, de, sabe, vamos aprendendo na marra. Então, isso é um processo que demora muito mais, né? Para você realmente dominar as técnicas, tá? O sistema de financiamento com regras obscuras, então o problema do financiamento continua, e lá também é outro exemplo disso. E aí a busca de novos estilos visuais é que não teve nenhum ainda que realmente se destacou. Né? A gente fala do anime, normalmente fala da animação americana, você pode pegar alguma coisa ou outra, talvez, da Inglaterra por causa do stop motion da Aardman, como uma grande referência. Mas assim, é complicado você associar tão forte como você tem o estilo americano e o estilo japonês. Então eles continuam também nessa luta. E aí, Gustavo, estou interrompendo de novo. Eu vou colocar meu fone agora. Espero que não fale mais. Espero. Paulo, seu áudio estava picotando um pouco. Ele aqui. Que foi, Ana? Eu preciso achar um fone novo, gente. É sério. Vocês me escutam? Tá meio abafado. Peraí, um segundo, por favor. Não pode estudar nada, por favor. Não estou entendendo nada. Oi. Não pode estudar. Estão me ouvindo aí? Ô, cacete. Fala, Ana. Agora então, tá. Peraí. Oi. Paulo, teu microfone estava picotando um pouco depois que você tirou o seu fone. Eu não sei qual foi o problema, mas às vezes, sabe, um barulhinho. Pelo menos para mim, não sei. Tava para você, Selby? Agora no finalzinho, né, que você está falando? Isso, no final, ele depois que ele tirou o fone. Picotava, mas assim, dá para entender o que você está falando, eu só estava querendo apontar. Não, beleza. Que estranho. Era isso, falou. Tá bom. Então, eu já sei de onde vou continuar aqui. Vamos que vamos. E aí obviamente, né, Aninha, depois você faz tua magia aí dos effects da edição. Bom, vamos lá. E entrando agora na questão do o que está acontecendo, né? Depois que estourou a guerra, depois que a Ucrânia foi invadida, como que isso está impactando? Né? Por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer com o Mavica. Eu procurei informações sobre isso, porque assim, ele já vem vendendo o Mavica há anos, sabe? Já se eu não me engano, acho que foi em 2017 mesmo, que a Ucrânia até ganhou acho que foi o tema de homenagem, né, do Festival Annecy. Eu não lembro se foi em 2017 ou 2018 agora. Né? Então, desde essa época, eles já estão vendendo Mavica. Estão falando então já de 4 anos, quase 5. Né? Então a gente não sabe. E só mencionando, como o Selby comentou sobre a produtora Animagrad, é ela que está fazendo o Mavica. Tá? E ele é um também que usa mitologia eslava, então mitologia também toda a história da Ucrânia como base, uma história de fantasia, um filme infantil, tá? Então eles usam para isso.
Outra coisa, que isso é uma coisa que acho que vai gerar... eu acho que eu vou falar os outros pontos, Selby, porque o último item que eu vou falar aqui, acho que vai realmente gerar uma discussão, eu queria ver teu posicionamento sobre isso também. Né? Então, assim, a comunidade de animação, eu já comentei aqui rapidinho, né, da Ucrânia e da Rússia se uniram para fazer carta aberta, assinarem documento, mais de 700, até o momento, né, 700 diretores, animadores, produtores, críticos, historiadores, né, produtores de festivais, assinaram isso, como nomes como Andrei meu Deus, desculpa, Krzanovitsky, que ele é um animador, documentarista e escritor ucraniano, Yuri Norstein, Konstantin Bronzich, Helena Chernova, animadora russa, né? Então, Mikhail Aldachin, Irina Rubina, e entre outros. Tá? Tem a questão que eu falei também, comentei sobre esses curtas, né, da guerra que eles estão fazendo, estão publicando. Né? Eu realmente não sabia dessa informação, que eles lá em Kiev ainda estão produzindo, que é um absurdo, estão. Sabe? E aí já entra numa questão que também, isso a gente pode, é uma das coisas que eu estou me segurando, que várias discussões, eu já vejo muita gente própria de esquerda entrando na questão do tipo, se essas sanções, muitas das sanções que estão sendo feitas por outros governos fazem sentido ou não, da maneira que estão sendo feitas ou não, mas mencionando aqui, principalmente a parte de animação, você tem algumas coisas que eles fazem que me passa muito o que chamam em inglês de virtual signaling, né, que é só para dizer do tipo, olha, não estamos gostando disso, mas na prática não impacta em nada. Né? Em partes, e eu vou explicar o porquê. A Disney, por exemplo, falou que já não vai lançar o Red, lá, o Crescer é uma Fera, um dos piores subtítulos que a gente já viu, né? Lá na Rússia, agora, porque o lançamento está para agora. Agora, é março. Né? Agora, no fim dessa semana. Né? Falou que já não vai lançar lá. Disse que... isso é uma coisa interessante. Eles não passaram mais detalhes, mas isso é uma coisa interessante. Diz que eles vão trabalhar com parceiros locais, isso a Disney, né? Para ajudar dar suporte aos refugiados. Mas não tem mais detalhe. Ok. E aí entra a questão. O Warner falou que não vai mais lançar o The Batman e o Morbius no país. O Morbius é lá do personagem do universo do Homem-Aranha. Pelo mesmo motivo, a Paramount acabou de anunciar, falar que não vai lançar o Sonic 2 lá. DreamWorks Universal falou que não vai lançar aquela nova animação The Bad Guys, que eu não lembro como fica aqui o nome, não sei se é os vilões. Os caras malvados. Os caras malvados, né? A Netflix suspendeu o serviço no país, sendo que ela possui lá 1 milhão de assinantes. Tá? Porque também o Putin baixou lá, o Putin, né, ele assinou, baixou a lei sobre fake news e toda a questão com a referência à suspensão dos cartões de crédito do Visa e Mastercard lá, né? Se bem que ele já falou que vai usar cartão chinês agora. Cartão chinês lá, mas ok. Ai, a vontade que dá para ficar entrando nesses méritos é impressionante. Mas aí é o que eu queria chegar no ponto que eu falei que talvez ia gerar uma discussão, que a gente ainda não sabe como é que isso o que isso pode estar causando com referência a produções russas, tá? Nem era o nosso foco, mas não tem como a gente não, pelo menos, comentar isso aqui agora. Mas dessas sanções, né, que muitas nações vêm falando, algumas associações, alguns eventos também têm se posicionado. E a Annecy, que é o grande evento de animação que ocorre em Cannes, na França, já falou que não vai permitir, pelo menos no momento, artistas russos de comparecerem ao evento. Tá? Que seria, né, a Federação Russa, vamos dizer assim. E aí entra num ponto, porque eu sempre conversando rapidinho sobre isso esses dias, que fala assim, tem muito desses artistas que já estão até marcados para ir nesse evento, que são artistas claramente contra o posicionamento da Rússia. Agora, tem toda uma questão também da própria Rússia permitir que os cidadãos saiam do país, que ela já está bloqueando muita coisa. Não só você tem esse bloqueio também para as companhias aéreas e tudo mais, mas a própria Rússia também tem colocado bloqueios para os seus próprios cidadãos. Mas mesmo que isso não tivesse, eu queria saber agora que você entrasse nesse mérito, Selby, o que você acha desse posicionamento da Annecy, com referência aos artistas? Tá? Ok. Agora é a minha vez de te jogar na roda. Não, eu falo isso porque é um assunto, eu tenho uma posição muito firme em relação a isso. Eu vou dar o meu quinhão aqui de internacionalista, embora eu não seja graduado em relações internacionais, só mesmo para fazer uma crítica a muito que a gente lê, principalmente nas
nas mídias sociais, porque claramente essa invasão ela tem um agressor muito claro, que é a Rússia. E aí a gente vai ler, que eu falo que as pessoas comentam muito de orelhada ou muito superficial, porque a gente cai naquela polarização que a gente vê em tudo que é tema, né, de tentar quem é o mocinho, quem é o bandido. E é nesse ponto que eu vejo crítica, porque eu acho que as pessoas elas se prendem a coisas que são menores dentro de um contexto de invasão. Então, essa coisa de invadiu porque tem neonazista, porque invadiu, aí tem gente que é um pouco mais esclarecida, que aí vai para a teoria realista, por conta da expansão da OTAN, sendo que a Ucrânia não faz parte da OTAN, não está sendo avaliada ainda a entrada dela na OTAN, nem na União Europeia, então isso aí é uma coisa ainda no plano das ideias, isso não aconteceu, né? Então, para quem fala, provocação, ok, se há uma provocação, ela é do ponto de vista retórico, porque não há nenhum plano ainda relacionado a isso. O que a gente sabe, e isso aí é o ponto certo, é dizer, a Rússia, no caso, é o país agressor, ele invadiu, ele causou todos esses danos, ele vai criar um terremoto internacional. Lógico que a gente está acompanhando todos os efeitos nocivos que há numa guerra, e a gente sabe que dentro desses nocivos há também os benéficos, porque também há países que vão se beneficiar de uma tragédia que é uma guerra. Há uma série de nuances que as pessoas também precisam entender em relação ao que a gente vê, que eu vejo, inclusive, muita gente espantada, porque certas coisas não estão organizadas, ou como que certas pessoas não estão saindo de lá, ou porque está tendo racismo, né, para as pessoas que estão saindo. Gente, guerra tem coisas muito piores acontecendo do que a gente está acompanhando na televisão, no rádio, na internet, enfim, onde vocês leem. A guerra acontece muita coisa ruim, né? Muitas coisas que a gente não sabe, né? A gente só vai saber quem estudou as guerras, todas as guerras principais aí passadas que tem farta documentação, fica espantado com coisas que você não conhece do que é divulgado, né? Então, eu digo isso porque a gente vê, infelizmente, muita gente aí procurando razões, querendo pegar lados, né, fazendo julgamentos morais de um lado ou de outro com base no que a gente vê, mas a gente ainda não sabe direito o que está acontecendo de ambos os lados como feitos de guerra, né? Então, isso aí a gente vai ter com o tempo, né? Lógico que também tem uma batalha de comunicação, né, que a Rússia tenta fazer para o lado dela, é uma autocracia, ela tenta manipular os dados para o lado dela. A Ucrânia, narrativa, né? A Ucrânia, por sua vez, o presidente é um ator, ele é uma pessoa da comunicação, do cinema, então ele também se expressa muito bem, ele tenta elevar também muitas coisas que ele fala para o benefício dos ucranianos. Eu sempre falo, tem aquela frase, né, que fala, a primeira vítima da guerra é a verdade. Então, geralmente, quando um fala, morreram 400, os russos falam, o outro fala que morreu 9 mil, geralmente a verdade está ali no meio, né? Não é nenhum nem o outro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê sobre a guerra, né? O que a gente sabe é que a Ucrânia, aí buscando ser mais pé no chão ali, né? Então, como o Paulo bem lembrou, isso tem muito a ver com a discussão que a gente fez aqui do histórico, a gente sabe até que é o programa que passou até um pouco mais do tempo até que a gente quer fazer, mas acho que nesse caso aqui é muito importante destacar, por que a Ucrânia ela busca tanto produções que falam sobre a sua nacionalidade, né? Porque a Ucrânia, em sua formação, ela sempre ela passou por essas coisas de ser conquistada, né? A própria formação dela, ela é uma formação complexa, né? O oeste do país, ele tem uma origem ali do Império Austro-Húngaro, né? Então, que é da onde vem, inclusive, o idioma ucraniano. A parte leste, ela já vem para o lado mais da etnia russa. Tem toda essa questão de ali ser o berço, né, da civilização do Império Russo, né? Então tem ali a parte da Ucrânia, tem a que eles chamam de Rússia Branca, né, que é Belarus, ou Bielorrússia, né, como alguns ainda chamam, e a Rússia, né, que depois se tornou
a potência principal ali. Mas a primeira Rus, né, que é a Ucrânia, ela tem uma necessidade muito grande de se afirmar do ponto de vista nacional, né? Então, por isso mesmo que a gente vê essa questão muito forte do nacionalismo, né? Que é muito exacerbado, inclusive, que a gente vê até para o lado negativo, né? De forças ali que realmente eles vão para esse lado porque eles, enfim, têm um trauma muito grande em relação aos russos, né? Que é por esse lado é compreensível, né? Você diz, inclusive, essa questão de que está sendo também muito comentado, onde a própria população ucraniana meio que, como é que é, criando coquetéis Molotov para atacar soldados e tanques nas ruas, Então, você sabe? tem Não entrando no mérito do ultranacionalismo, que a gente está entrando na questão de discussão nazista e fascista, isso é uma outra discussão, mas assim, você vê esse tipo de coisa, e às vezes até o próprio Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, meio que talvez o meio, ou talvez incentivando mesmo a eu acho que população a se defender. O então, exército, eu li notícias do exército está oferecendo armas para a população, quem quisesse ir lá buscar para lutar. Sim. Né? Não, ali eu falo assim, eles estão se aproveitando do que eles têm na mão, né? Então, se a população quer participar, vai participar. Se tiver os batalhões neonazis que querem defender o país, o governo vai aproveitar. Eles estão aproveitando o que tem na mão. Inclusive, eu sei que inclusive tem os meus colegas mais à esquerda que costumam criticar o Zelensky, que falam, porque ele deveria ter se rendido no primeiro dia, porque a população está morrendo. Pelo que eu leio e que eu tenho lido sobre os ucranianos, eu acho que se ele tivesse fugido, muitos ucranianos pegariam em armas para tentar defender. Pelo que eu leio, isso para mim me parece muito claro, com a diferença que isso seria totalmente desorganizado. Talvez até a Rússia vencesse, talvez até um pouco mais com facilidade em certos locais ali, mas o que a gente vê é que haveria um sentimento de defesa grande com ou sem o Zelensky ali, né? Então a gente precisa entender os lados ali, né? O lado ucraniano é um lado de defesa da nação, né? E o lado da Rússia, muita gente fala, tem essa questão da OTAN, tem essa questão também, tem uns também meio, né? A gente tem pessoal da extrema direita e da extrema esquerda também que às vezes eles se combinam, que falam também sobre essa questão de porque ele quer formar a velha União Soviética, o velho espaço soviético. Não. O que a gente vê pela própria retórica, né? Para quem viu, por exemplo, as entrevistas do Putin lá com o Oliver Stone, tira a parte que ele está deslumbrado lá, o Stone, presta atenção só na retórica do Putin, você vê que ele tem um interesse muito grande em resgatar o que eles chamam de mãe Rússia, né? Que é a Rússia czarista, né? Aquele território que compreende basicamente ou principalmente ali a Rússia, a Belarus e a Ucrânia. Então, o plano dele ali é dominar aquelas áreas, ou anexar, ou criar para governos fantoche e fazer com que aquela área ela seja uma só, que aí vem aquela retórica do um só povo. Agora, aí a gente já vai também para o lado mais extremista, fala assim, mas é porque ele está, né, uma desculpa esfarrapada essa, né, que a invasão foi por conta de neonazistas, que os neonazistas estariam no governo da Ucrânia. Eu posso falar o seguinte, na Rússia tem pessoas tão ou piores quanto, e se esses batalhões, que pelo que a gente vê, também tem alguns grupos que também seriam pró-russo, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é, se o Putin pudesse fazer acordos com eles para derrubar o governo ucraniano, ele faria. Então, essa desculpa de que está para desnazificar o governo ucraniano é uma balela. Não é esse o ponto. Ali é um ponto mesmo de dominar o território. Esse é o ponto. Sendo que o Putin mesmo já vem patrocinando grupos separatistas dentro da Ucrânia, então, não é de hoje. Isso que eu ia falar. Ele patrocina, ele também está incentivando que grupos chechenos, e como você falou, os sírios também, né, que tem habilidade com guerra urbana, né? Então, ele não é bonzinho. Acho que hoje ou ontem que saiu essa informação da Síria. Então, não é como ele fala, uma operação, entre aspas, operação especial de paz ali. Não, ali tem uma intenção realmente de dominar território. Enfim, isso aqui daria uma aula eu não sou... aqui não cabe, não é o xadrez verbal, não é o pessoal da história lá para contar, né? Mas eu acho que é bom para a gente primeiro explicar que a Rússia é um país agressor e que
o que a gente está vendo aí, o Paulo falou muito bem que é uma guerra narrativa, a gente está vendo várias desculpas aí, de um lado e de outro também, que às vezes a gente vê também umas coisas do outro lado que também são exageradas, mas a gente tem que ver os reais interesses que estão por trás disso. Agora, o meu ponto aqui para a animação mesmo, que o Paulo me perguntou, né, sobre essa questão de, entre aspas, cancelamento, mas que a gente pode resumir aí como boicote, né, de artistas russos, e também do impacto que isso ocorre para a Ucrânia. Lógico, para a Ucrânia isso é muito ruim, porque numa situação de guerra você prejudica a produção, você prejudica qualquer tipo de negociação ou de cooperação, né, desses produtores em relação a produtoras externas. Então, para a Ucrânia isso em si já é um problema. Agora, para os russos, e a gente tem visto aqui no Brasil, por exemplo, tem bar que está boicotando o estrogonofe. Aliás, boicotar o estrogonofe por esse lado é até um favor aos russos, porque o nosso estrogonofe tem nada a ver com o estrogonofe da Rússia, né? Mas enfim, Cara, isso é uma crítica lateral. É muito complicado. Mas tem a Cinemateca, que resolveu cancelar, a Cinemateca de São Paulo resolveu cancelar a mostra de cinema russo. Cara, isso para mim, esse é o ponto para mim que não tem nada a ver. Eu já li sobre cancelar discussão sobre Dostoiévski, vamos cancelar discussão. Não, teve gente querendo afastar professor russo de universidade, festivais. Aí o ponto que eu coloco é o seguinte: isso a gente tem que deixar. Isso aí é uma coisa que, infelizmente, como eu já falei, quando eu falo de nuances de guerra, que é uma coisa que infelizmente acontece, que quando houve o 11 de setembro, houve um alastramento muito grande de xenofobia contra os árabes, e não apenas contra os árabes, os muçulmanos, mas eu lembro que nos Estados Unidos até os indianos, né, porque muitos deles andam com turbante, então ocorre isso no calor da guerra, né, no calor de que os acontecimentos eles têm uma força midiática muito grande. Eu sei que com a pandemia, isso é até muito pouco relatado no Brasil, né? Muito mais nos Estados Unidos, né? Em alguns países da Europa, por exemplo, que é xenofobia contra asiáticos por conta da pandemia. E a gente vê agora, e aí, lógico, pode-se entrar naquela discussão que a gente vê muito também nas mídias sociais, por que os ucranianos tá com muito mais destaque do que os palestinos, ou do que os africanos, ou do que, enfim, essa é uma outra discussão. Lógico, isso tem muito a ver com a proximidade que as pessoas têm por serem europeus, né? E a gente tem um contato muito maior do ponto de vista midiático, né? Há um interesse maior em relação a isso, infelizmente ocorre, então não tem como passar a mão em como é feita a cobertura, ela tem um lado, ela é imparcial por esse lado, mas o que a gente acompanha agora é o que a gente poderia chamar de uma russofobia, né? Exagerada, errada, né? Que a gente vê todos esses tipos de sabotagem. Até eu entendo quando eles querem tentar pegar pessoas que tenham relações muito próximas ou relações confirmadas com o Vladimir Putin ou com integrantes do governo Putin. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, o maestro Valery Gergiev, que perdeu contratos nos Estados Unidos e em outros lugares, que a gente sabe que ele tem uma amizade forte com o Putin e teria, inclusive, coisas ali relacionadas às reformas lá dos palácios onde tem os balés Bolshoi e Mariinsky, então boicotaram ele por essa forte ligação. Até com aquele piloto russo, né, o Mazepin, acho que é o sobrenome dele, que o pai dele é um oligarca da área dos fertilizantes, muito ligado ao governo Putin. Então, eu até entendo no extremo quando tentam pegar essas pessoas. Agora, artistas, escritores, cineastas, para mim é um boicote burro, sendo que uma boa parte deles, e a gente está acompanhando, eles são contra a guerra, e estão publicamente contra a guerra. Eu não acho, inclusive, que seja correto você forçar, você obrigar que os artistas, eu vejo isso acontecendo muito na Europa e nos Estados Unidos, que eles querem que o russo que está lá trabalhando, que ele tenha que se expressar contra. Eu acho que você não pode obrigar também a pessoa a isso, porque você também não sabe qual é a condição
dela em relação ao país dela, porque a Rússia não é uma democracia, é uma autocracia, então você também não sabe também o que se passa lá dentro em relação à família dessas pessoas também, ou a pessoas que têm ligações de trabalho com ela na Rússia, né, se ela não tem algo a perder lá. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, né, e eu acho que aqui, talvez, para quem nos ouve, isso é importante dizer que esse tipo de boicote é errado. A gente tem que saber separar o que é Estado e o que é indivíduo, né? Então, o que tem que ser punido aí são coisas relacionadas ao Estado russo, né? E aí entra-se também nessas discussões de sanções que também vão afetar a população, porque aí fica aquela coisa de temos que forçar o povo russo a se rebelar contra o governo, sabe que são coisas complicadas, mas deixar claro o seguinte, o Paulo ele comentou aí do abaixo-assinado dos russos. A última vez que eu vi já tinha mais de 800 nomes, e não apenas de russos e também de bielorrussos, que também é uma ditadura, hein, que está apoiando a invasão. A Bielorrússia mesmo, a gente sabe também que ela é como é que eles chamam? Um proxy state, né? Basicamente. É um governo fantoche. Total, é uma extensãozinha, assim, é uma Rússia a mais ali, porque ela é totalmente Rússia. É ali, Rússia, né? Então você tem a produção de animação lá, e mais de 800 pessoas, inclusive olha só, uma pessoa que o Putin elogiou, que é o patriarca da animação russa ainda vivo. É verdade, eu li sobre isso. Que tem 101 anos, né? Que trabalhou na Rainha da Neve, inclusive, que ele assinou, né? O abaixo-assinado. E fora disso, a gente tem outras complicações para a produção de animação russa. Pelo que eu vejo, a produção ela ainda continua nativa, inclusive a relação que eles têm com coprodução internacional, só que por conta das sanções, por exemplo, do SWIFT, né, que é aquele sistema interbancário, a gente sabe que vários animadores, por exemplo, que prestam trabalho, né, eles animam para produtoras no exterior, eles podem deixar de ter esse trabalho, porque como que eles vão receber? Eles não vão ter como receber o pagamento por isso, né? Então, são coisas da guerra, né? Essas sanções que a gente está vendo, que infelizmente elas vão acabar afetando também muitos artistas, não só da parte de animação, né? Mas da parte de audiovisual e artística e cultural, né? Do geral. Muita gente que é contra a guerra e que, infelizmente, vai também sofrer os efeitos disso, né? É uma coisa muito triste, mas, enfim, o que eu quero deixar claro assim, resumindo aqui que o Paulo queria a minha posição, né? Eu acho esse tipo de boicote aos russos um boicote muito burro, né? Boicote a indivíduos, né? Eu acho que não é por aí, eu acho que há também uma série de boicotes aí que eu acho que sem pé, sem cabeça também, uma coisa, sabe, assim, para aparecer mesmo, né? Aquela pessoa que quer aparecer porque acha que está fazendo alguma coisa boa para ela, né? Mas, na verdade, não tem efeito nenhum, né? Só prejudica, né, a pessoa e acaba aumentando esse sentimento de xenofobia e de preconceito contra uma cultura, né? Que o problema não é a cultura russa, o problema ali é o governo atual russo, né? Então é aí que precisa ser o foco da coisa. Eu acho que fiquei por aqui, Paulo. Não, cara, você fechou. Eu acho que primeiro, é legal a gente divulgar, porque realmente a história da Ucrânia com referência à animação é uma história muito rica, sabe? Temos esses problemas, às vezes, de achar algum material, mas eu acho que esse foi um processo, ao mesmo tempo que foi um pouco mais fácil de localizar as informações, tem tanta informação também que a gente, para pesquisar, o negócio dá uma complicada. Tá? Mas eu acho que é legal para a gente já ter essa visão mais clara. Eu acho que a gente está dando atenção muito mais para a Ucrânia, porque, como o Selby disse, essa questão mesmo das sanções é discutível. Ao mesmo tempo que eu acho que precisa ser feito, eu acho que simplesmente cortar, e eu vou usar um exemplo isolado, que eu acho que justifica, né? Eu até postei sobre isso hoje no Twitter, que, por exemplo, o McDonald's falou que vai encerrar como é que vai fechar? Suspender, né? Suspender. Essa é a palavra. Ele vai suspender durante um tempo as atividades no país. Só que ele também deixou claro, a empresa deixou claro que ele falou assim, olha, todos os funcionários vão continuar recebendo normalmente. Eu falo, ok, isso num nível superficial de análise, é o ideal, é o correto, porque você tira isso, obviamente que você não deve ter algum tipo de vínculo que vai cortar com o governo, a princípio, mas você não deixa na mão
a população. Só que eu também comentei, é uma empresa capitalista. Até quando que ela vai segurar isso? Até não pegar e falar assim, ó, fui, e vocês... Eu acho, inclusive, que algumas dessas sanções, eles querem antecipar ações simbólicas do Putin, porque o próprio McDonald's, em várias brigas que a Rússia já teve com os Estados Unidos, eles vão lá e fecham o McDonald's, né? Então, acho que dessa vez a empresa se antecipou. Essa parte da história eu não sabia tanto, mas ok. Então, porque geralmente eles inventam, eles falam assim, não, porque houve problema sanitário, tem que fechar todos os McDonald's, né? Mas se sabe que não era por problemas, é por uma questão política. Então, acho que dessa vez, as empresas, né? Eu acho que as empresas, elas também... Lógico, há uma questão também de se mostrar, lógico, é uma questão de visibilidade também positiva para as empresas. Olha, eu estou também participando das sanções. Mas há também uma coisa de se antecipar, porque eles sabem que vai ter algum tipo de troco, né, da Rússia com essa. Embora é o McDonald's, mas está prejudicando os próprios russos, né? Porque são franquias russas ali também, né? Então você acaba prejudicando o próprio povo, né? Então... Não, sem dúvida. Assim, o fato não tem como você mesmo falou, Selby. Infelizmente, e é por isso que eu bato nessa tecla que existe claramente um agressor, porque que você até falou sobre questão das razões que o Putin deu no discurso dele, que até hoje acaba sendo famoso, que é um discurso claramente etnonacionalista. Porque tem um pedaço da Ucrânia, porque a Ucrânia faz parte da mãe Rússia, sabe? Então a gente tem que ser uma coisa só. Gente, isso é discurso etnonacionalista. É para ser... É meu, é dominação. É o discurso que eu ouvi falar que é o Blood and Soil, que é um discurso claramente fascista. Claramente fascista. Não tem como você escapar disso. E tá no discurso dele. É a única parte, assim, talvez, do discurso dele que você faz sentido. Fala, ok, isso aqui faz sentido do porquê que ele está fazendo isso. Né? Então, há claramente um agressor. Por mais que você possa entrar na questão histórica, quem decidiu pegar em armas e invadir outro país não foi a Ucrânia. Tá? Quem decidiu desvirtuar todo um processo não foi a Ucrânia. Tá? Novamente, existem várias conversas sobre questão do fato do Zelensky ser judeu, sabe, de ter caído claramente antes dele entrar, né? Tinha um governo, eu não sei se foi diretamente que ele entrou, mas tinha um governo que era claramente era, digamos assim, um pró-Rússia muito forte. Não sei se era um governo fantoche, mas estava quase lá, né? E tem essa questão do próprio Zelensky, como você falou, assim, se o Zelensky falar na situação que está agora, os grupos ultranacionalistas vão atacar, vão. Porque o cara é judeu e os caras são nazistas. Aí o negócio se complica, sabe? Você falar que a pessoa isso é muito complicado, falar assim, para a pessoa ser judia, mas fazer ações que incentivam pessoas que são totalmente contra isso, são nazistas e fascistas. Gente, isso acontece não é só na Ucrânia. Tá? Pessoas, assim, decisões políticas, que não é nem uma questão pessoal, mas é uma questão política, que você vai, a princípio, contra interesses e situações históricas. Isso existe. Ainda assim, dito tudo isso, que isso você pode entrar no mérito, a gente pode discutir isso, existe claramente um agressor que é 4 vezes, 5 vezes maior que o pequenininho, com a força 400 vezes maior, e ainda tem bombas nucleares, que ele já ameaçou que vai usar. Ô Paulo, e ainda tem uma outra, né? Se for usar essa desculpa de invadir para desnazificar, o que vai ter de país aqui no Ocidente que vai ter que invadir... Não é? Até a gente tem que tomar cuidado aqui. Exato. Ou você quer, se o fato for esse, vamos todo mundo atacar os Estados Unidos, é isso? A América do Sul, o Canadá vai tudo tentar invadir os Estados Unidos, que se tem maior quantidade de neonazista é lá. No continente, que teoricamente que a lei, a Constituição deles tecnicamente permite. Né? E aí vai invadir os caras? Faz sentido fazer isso? Assim, usando essa desculpa pura e simples? Não faz. Não precisa nem ter meio termo. Não faz. Tá? Podemos discutir por que tem avançado, entrar nas questões políticas. Ok. Tá? Dito tudo isso, eu acho válido levantar essa questão da Ucrânia, porque é um assunto que está sendo discutido no momento, e a questão política, essa especificamente também ataca, obviamente que influencia todo mundo, e a parte de artes, a parte de animação é muito afetada, ainda mais num país que é referência, que estava pelo menos agora num processo de realmente colocar os seus filmes, né, suas animações, também expandir um pouco mais, né, se internacionalizar mais. E é uma situação humanitária terrível, sabe? Então acho que vale levantar essa questão também, porque tem muita gente lá contra a guerra, que é como deveria ser,
E também, vamos levantar essa questão assim, tem muita gente na Rússia que está sendo contra a guerra, que isso é muito bom. Então, assim, não é o povo, não é uma questão, não todo mundo, obviamente, né? Que sempre tem uns, né? A gente está aqui no Brasil, a gente sempre sabe que sempre tem uns pirado das ideias, né? Ou pessoa ruim mesmo, que tem sistema de valores bem, vou falar complicados para não falar outra coisa, tá? Mas eu acho que, espero que o pessoal tenha gostado, realmente esse episódio ficou mais longo, mas tem muita informação legal e a gente vai continuar acompanhando, porque se continuar, que eu não quero que continue, mas provavelmente vai continuar mais um pouco, como que isso vai impactar ainda mais a questão da animação lá e na Rússia, sabe? Tudo isso porque, novamente, nós estamos numa economia globalizada, a situação da Rússia sempre foi um pouco diferente dessas amarras, que é porque eu escuto muita gente falando que é por isso que os Estados Unidos não entram em guerra com a China, e a China não entra em guerra com os Estados Unidos, porque aí sim os dois se arreiam e arreiam o mundo inteiro no processo. A Rússia, ela nunca entrou muito bem nesse processo, mas tem amarras complicadas, principalmente com a distribuição de petróleo e gás. E eu tô achando, até só finalizar, como é que é, tergiversar aqui um pouquinho, eu tô achando interessante o posicionamento, às vezes, de uma Alemanha que está falando assim, poxa, que a Alemanha super depende do óleo e do gás, principalmente, da Rússia. Eles estão falando assim, não, vamos cortar. Os Estados Unidos falou hoje, vamos interromper a compra de petróleo da... O que, desculpa, eu preciso mencionar isso, que isso é uma coisa completamente maluca. Os caras estão conversando com Maduro. Os Estados Unidos está conversando com Maduro. Não vão comprar petróleo deles lá. Os caras estão... Mas, Paulo, pelo amor de Deus, eu não sou o único maluco quando eu vejo toda essa retórica, sabe? De novo, tangiversando no animação. Vamos lá. Esse encontro é o melhor dos dois mundos. Sabe por quê? Sem dúvida, sem dúvida. Pensa bem, para os Estados Unidos, eles estão precisando de petróleo. Porque eles vão ter que perder o da Rússia, e a Venezuela precisa, ela produz, e os Estados Unidos derrubam a sanção e compram o petróleo deles. Perfeito. E para a Venezuela, eles estão analisando o seguinte: quem que hoje apoia financeiramente mais a Venezuela? É a Rússia. Com as sanções, a Rússia vai quebrar. A gente vai precisar de dinheiro de alguém. Quem que vai pagar? Os Estados Unidos. Então, gente, pra vocês entenderem que o mundo é complexo, né? Cara, muito engraçado o posicionamento, assim, sabe? Fazer a referência do Scar do Rei Leão, né? O mundo é injusto. Acontece essas coisas, né? Cara, mas assim, não dá. Eu queria só mencionar um pouco da ironia. Porque eu falo, 400 anos tentando derrubar governo, pintando os caras como se fosse, tipo assim, a pior coisa que já existiu no mundo. Não, amigo, agora vamos bater um papo. Para, as bandeiras, que também as bandeirinhas. Estamos todos dando ajuda. Não, estamos conversando. O Maduro, né, deu uma declaração assim, não, estamos em conversas. Tá bom, é irônico, é só isso que eu queria comentar. Então, assim, eu acho que é muito legal saber da história um pouco. Tem que rir, tem que rir para não chorar. Né? Então, assim, a história da Ucrânia é uma história muito legal, toda essa produção de animação, sabe? Estão passando por um momento terrível. E vamos rezar para que isso passe logo, porque eles realmente são muito criativos, eles conseguiram passar por muita coisa e fizeram e continuam fazendo trabalhos muito bons. Né? Então, espero que vocês tenham gostado. Ficou longo pra caramba e a gente encerra esse segmento aqui.